No ano 609 a.C., tipo, o líder mais justo e reformador que o reino de Judá já teve, acabou provocando a própria morte. Aham. E pior, numa guerra que nem era dele, sabe? Pois é um daqueles paradoxos históricos que deixam a gente totalmente perplexa. Nossa, com certeza. Porque, olha, como é que o ápice espiritual e moral de uma nação inteira se transforma num desastre completo quase da noite pro dia, né? Exato. A gente sempre gosta de acreditar que, tipo, grandes vitórias e um currículo cheio de obediência funcionam como uma espécie de vacina vitalícia, sabe? Uma vacina contra decisões desastrosas. Isso, mas a história nos mostra exatamente o oposto. Às vezes é justamente o nosso maior sucesso que cria o nosso ponto cego mais fatal. Essa é uma constatação bem dura, mas, assim, absolutamente precisa. Sim, porque nós temos essa tendência de ler biografias de grandes figuras religiosas ou políticas, sempre esperando uma trajetória de ascensão contínua, né? A gente acha que o herói sempre vai subir. Pois é. Quando um líder reconstrói a moralidade de um povo, a gente logo assume que o final da história vai ser super seguro e glorioso. Mas a realidade, a dura realidade, é que o triunfo prolongado frequentemente gera uma falsa sensação de invulnerabilidade. E é exatamente essa tensão que pauta a nossa análise de hoje. Com certeza. O nosso estudo detalhado hoje foca no capítulo 35 do livro bíblico de 2 Crônicas. E olha, nós reunimos uma documentação bem robusta para isso. Muito robusta, né? Textos bem profundos. Sim, incluindo comentários teológicos densos, sermões históricos e umas análises devocionais minuciosas. É extrair lições vitais sobre os perigos ocultos na jornada de fé. Vamos investigar, passo a passo, o contraste chocante entre o momento de maior celebração espiritual de Judá e a queda repentina do rei Josias. Tudo isso com um olhar bem espiritual. É um contraste que assusta, para ser sincera. Ok, vamos desvendar isso. Para quem acompanha a complexa cronologia dos reis de Israel e Judá, a gente sabe que Josias foi uma exceção bem luminosa, né? Uma luz no fim do túnel. Literalmente. Mas qual era o mecanismo por trás do momento espiritual que a nação vivia sob o comando dele? Então, para entender o peso monumental do que acontece em 2 Crônicas 35, a gente precisa olhar para o abismo. Sabe? O abismo de onde Josias tirou o país dele. Ele era muito novo quando começou. Muito. Ele assumiu o trono com apenas 8 anos de idade. E, ele herdou uma nação completamente fraturada pela idolatria institucionalizada. Nossa, 8 anos. E a herança dele não era nada boa. Nem um pouco. O avô dele, o rei Manassés, tinha cometido atrocidades inimagináveis. Coisas como o sacrifício de crianças e a profanação do templo que Salomão construiu. Terrível. E o pai dele, Amon, seguiu o mesmíssimo caminho de escuridão até acabar assassinado. Então Josias cresce nesse caos. E decide, limpar a casa de forma radical. Exatamente. Ele redescobre o livro da lei de Deus, destrói os altares pagãos e inicia um processo de purificação muito, muito profundo. Mas aí as nossas fontes dão um alerto, né? Algo que desde o início, no mundo moderno da gestão, a gente poderia chamar de a doença do CEO. Isso, a doença do CEO. Mas espera, como é que essa analogia se aplica a um rei da antiguidade? Então, imagina um executivo brilhante que é contratado para salvar uma empresa que está à beira da falência total, sabe? Tá, ele chega mudando tudo. Exato. Ele corta gastos, muda a cultura, reestrutura os departamentos, salva a companhia e ainda alcança um lucro recorde. O cara vira o herói da empresa. Isso. Mas o que acontece na mente dele depois de alguns anos? Ele começa a acreditar que não precisa mais ouvir o conselho de administração. Ah, a ficha cai. Ele acha que é invencível. Ele passa a confiar excessivamente nos próprios instintos, porque o histórico de acertos dele é simplesmente irretocável, né? Entendi. E na esfera espiritual, que é o que a gente está vendo com Josias, isso se traduz na ilusão de que a empolgação de um grande avivamento substitui a dependência diária de Deus. Perfeito.
O acúmulo de vitórias religiosas do passado nunca substitui a necessidade de uma dependência humilde e constante da direção de Deus para as decisões do presente. Faz todo sentido. E as nossas fontes ilustram que o sucesso de Josias não foi nada pequeno. Não mesmo. O capítulo 35 detalha a celebração da Páscoa que ele orquestrou para selar esse avanço espiritual. E a logística daquele evento, gente, impressiona. Mesclava a precisão militar com o fervor devocional. Era uma mega operação. Sim, nós não estamos falando de um feriadinho simbólico. Em um único dia, foram oferecidos mais de 41.400 ofertas a Deus. Sacrifícios, né? É um número assustadoramente alto. E o próprio rei Josias doou do rebanho particular dele, tipo 30.000 cordeiros e 3.000 novilhos. Nossa! Os oficiais dele, seguindo o exemplo do líder, doaram outros milhares. Para colocar isso em perspectiva, é como se um governante restaurasse uma catedral imensa, abandonada, abrisse as portas para toda a população e bancasse do próprio bolso um banquete contínuo. Uma festa sem fim. Exato. Ele queria garantir que ninguém, desde a família mais rica de Jerusalém até o agricultor mais humilde, ficasse de fora daquela experiência incrível da graça de Deus. O que é fascinante aqui é a infraestrutura meticulosa que sustentou essa generosidade massiva toda. Porque não dá para fazer isso sem planejamento, né? De jeito nenhum. O avivamento não acontece no vácuo, sabe? Ele exige alicerces. Antes de um único animal ser sacrificado, Josias precisou restaurar o centro gravitacional da nação. Ele deu uma ordem específica para os levitas. Isso. Ele ordenou: coloquem a arca sagrada no templo. Os estudiosos apontam que a Arca da Aliança provavelmente tinha sido removida e escondida. Escondida pelos sacerdotes fiéis para proteger a arca durante aquelas abominações todas do reinado de Manassés. Exatamente. Então, trazer a arca de volta não era só mover uma peça de mobiliário, por mais sagrada que fosse. Era declarar que o próprio Deus estava reassumindo o trono no centro da vida de Judá. Que imagem poderosa. Muito. E junto com a restauração física e litúrgica, houve também uma profunda restauração humana. Os levitas e os sacerdotes voltaram para os seus turnos de serviço. Exato. E as fontes que a gente analisou destacam de forma especial a restauração dos músicos. A parte musical foi vital. Os cantores da linhagem de Asaf foram recolocados em postos estratégicos. A música, nesse contexto bíblico, não funcionava como um mero entretenimento, sabe? Ou tipo uma trilha sonora de fundo. Ela tinha um propósito espiritual claro. Era uma ferramenta litúrgica super poderosa, desenhada justamente para abrir e preparar os corações do povo para absorverem a palavra e a lei de Deus. Havia um nível de excelência e dedicação tão profundo que os levitas trabalharam até à noite esfolando e preparando as ofertas. E sabe por quê? Justamente para que os cantores não precisassem interromper o louvor contínuo. Havia uma harmonia sistêmica impressionante, tudo funcionando junto. Tudo conectado, né? E essa harmonia carregava um peso teológico gigantesco, porque a Páscoa e a festa dos pães asmos que a seguia por 7 dias não eram só lembranças de um evento que ficou no passado, certo? Tinha uma dupla dimensão aí. Sem dúvida alguma. O simbolismo profético daquela semana era muito denso. Ao se alimentarem do pão sem fermento, os israelitas olhavam para trás. Relembrando a pressa com que os antepassados foram libertados da escravidão lá no Egito. Isso, o fermento representava a corrupção e o pecado que se espalham rápido, sabe? Algo que Josias estava ali desesperado para erradicar da nação dele. Mas o mais importante, teologicamente falando, é que a cerimônia apontava para frente. Exato. O derramamento do sangue daquelas dezenas de milhares de cordeiros era uma sombra, uma prefiguração cristalina da obra de Jesus Cristo. O verdadeiro Cordeiro de Deus. Ele mesmo. O cordeiro que se entregaria na cruz para realizar o sacrifício definitivo e redimir cada pecador. Então, ao estender a mão para receber um cordeiro doado por Josias, o povo ali estava participando de uma promessa de salvação. Uma promessa que ia ecoar pela eternidade. Lindo isso. Muito profundo. E as escrituras relatam de forma muito categórica que, desde os dias do profeta Samuel, isso há séculos, não se viu uma Páscoa como aquela. Foi o topo absoluto da montanha espiritual. Uma nação inteira alinhada com os propósitos divinos,
sendo liderada por um homem de fé inabalável. E é por isso que a ruptura que acontece depois no texto é tão violenta. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Como é que a gente salta de um cume espiritual tão glorioso direto para um banho de sangue catastrófico? É assustador. Como a história desse rei reformador termina tão subitamente em tragédia, né? Então, para decifrar essa reviravolta letal, a gente precisa levantar os olhos de Jerusalém e dar uma olhada no tabuleiro de xadrez geopolítico daquele exato momento. Lá no ano 609 a.C. Isso, o Oriente Médio Antigo estava passando por um verdadeiro terremoto político. A temida cidade de Nínive, que era a capital do Império Assírio, tinha caído. A Assíria estava desmoronando. Sim, e o Império Babilônico estava em franca ascensão militar, varrendo tudo pelo caminho para se tornar a nova superpotência hegemônica. E observando esse colapso todo no norte, o faraó Neco do Egito percebeu o perigo, né? Percebeu rápido. Ele viu que se a Babilônia aniquilasse o que restava da Assíria, o Egito seria inevitavelmente o próximo alvo no cardápio de conquistas. Então o Egito decide intervir para tentar manter um equilíbrio de poder ali na região. Exatamente. A estratégia do faraó Neco era marchar com o imenso exército dele para o norte, rumo a Carquemis, lá nas margens do rio Eufrates. Ele queria se unir com as tropas assírias que sobraram. Isso, formar uma coalizão e frear o avanço dos babilônios. Só que o grande problema logístico para o faraó era a geografia. Ah, o caminho até lá? Para mover as tropas do Egito até Carcomis, ele precisava obrigatoriamente marchar através da rota comercial conhecida como Via Maris. E ela cortava a planície de Megiddo, que ficava bem no meio do território de Judá. Mas peraí, precisamos ser analíticos aqui. As fontes frequentemente classificam a atitude de Josias de tentar impedir o Egito como um ato de pura obstinação irrefletida. Muita gente vê assim. Mas eu preciso levantar um contraponto forte, porque a decisão militar dele não parece tão absurda assim à primeira vista. Vamos pensar um pouco. A Assíria era a arqui-inimiga histórica do povo de Deus. Eles foram brutais. Foram terríveis. Massacraram muita gente. Massacraram e deportaram todo o reino do norte, Israel, e a Babilônia agora estava destruindo essa nação maligna. Então, por que o Josias, um rei fiel a Deus, deveria simplesmente abrir as fronteiras de Judá e deixar o exército egípcio passar para ir salvar os carrascos assírios? Vista por esse lado... Do ponto de vista de um estrategista moral e temente a Deus, bloquear o avanço do faraó Neco não seria exatamente o dever de um rei que quer ver os inimigos de Deus derrotados de vez. Isso levanta uma questão importante. E é precisamente nessa encruzilhada que a doença do CEO de Josias se manifesta de forma fatal. Como assim? A lógica geopolítica dele é perfeita, sabe? Fazia todo o sentido humano querer que a Síria desaparecesse do mapa. O problema é que a soberania de Deus não é refém das nossas análises de risco, nem das nossas conveniências políticas. Ah, entendi. Deus pensa de outro jeito. O texto bíblico revela que, quando Josias mobiliza o exército para bloquear o Egito, o faraó Neco envia embaixadores com uma mensagem chocante. Ele avisa o Josias. Ele diz: "Minha guerra não é contra você hoje, Josias. Deus mandou que eu me apressasse. Pare de se opor a Deus que está comigo, para que ele não o destrua." Nossa, ouvi um faraó idólatra alegar que recebeu uma ordem direta do Deus de Israel, deve ter soado como uma baita blasfêmia para Josias. Totalmente. E foi essa presunção que o cegou. O comentário bíblico africano, que é uma das nossas principais referências hoje, destaca um princípio vital aqui. Qual? Deus frequentemente utiliza instrumentos não convencionais e até improváveis para comunicar a sua vontade. O Criador não está preso aos canais oficiais da religião institucionalizada. Verdade. Ele já falou através de sonhos com reis pagãos como Abimeleque e chegou a usar uma jumenta para repreender a desobediência do profeta Balaão, né? A jumenta de Balaão é o exemplo clássico. Mas Josias estava embriagado pelo próprio sucesso religioso. O raciocínio interno dele, provavelmente foi: eu acabei de liderar a maior Páscoa de todos os tempos. Eu purifiquei o templo. Deus fala comigo através dos meus sacerdotes. É impossível que Deus use um rei egípcio para me dar um aviso.
É uma limitação arrogante da voz divina, sabe? Ele colocou Deus dentro da caixinha do próprio avivamento dele. Sim, bem isso. E o detalhe mais desolador de toda essa trama é que Josias tinha os meios exatos para verificar se Neco estava ou não falando a verdade. Não é mesmo? Ele tinha a quem recorrer. O profeta Jeremias estava vivo, em plena atividade profética ali em Jerusalém, e sempre tinha sido um forte apoiador das reformas religiosas do rei. Então, se houvesse qualquer dúvida estratégica, o protocolo espiritual correto seria pausar tudo, pausar a mobilização e consultar o Senhor através de Jeremias. Exato. Mas Josias não quis esperar. Ele não buscou discernimento. Ele confiou apenas na própria análise geopolítica, tomou o controle da situação e avançou para a planície de Megido. Ele entrou em uma guerra para a qual não foi convocado. As nossas fontes oferecem uma analogia muito perturbadora para ilustrar a dimensão dessa insensatez. É a história do torcedor, né? Isso. Vamos pensar num cenário que, infelizmente, é comum nas nossas metrópoles modernas. Uma pessoa está caminhando e vê o início de uma briga extremamente violenta entre duas torcidas organizadas rivais. Tipo Corinthians e Palmeiras brigando na rua. Exato. O cidadão ali não torce para nenhum dos times, não conhece ninguém, mas em vez de recuar para um lugar seguro, ele decide, por orgulho ou um falso senso de heroísmo, entrar no meio do tumulto para tentar separar os lados. Ou impor a autoridade dele. Isso. E o resultado prático? Ele é atacado e sofre consequências gravíssimas por se intrometer. O relato da família e das autoridades, depois de uma tragédia assim, sempre gira em torno de uma constatação dolorosa. De que ele perdeu a vida numa briga que não era dele. Exatamente. Essa é a anatomia exata da tragédia de Megido. O conflito entre o Egito e a Babilônia pelo domínio sobre a Síria era uma briga de gigantes na qual Judá não precisava entrar. O aviso de Neco foi cristalino. Minha guerra não é contra você. Mas a verdadeira coragem, muitas vezes, não reside em sacar a espada e avançar, né? A maior demonstração de força espiritual e maturidade está na humildade de saber recuar quando o Senhor não nos autoriza a agir. Com certeza. E o texto bíblico ainda nos fornece um último detalhe sobre o estado do coração de Josias, que é de arrepiar. Sim, ele se disfarçou para entrar na batalha. Isso. Ele se disfarçou. Ele tirou a armadura e as vestes que o identificavam como rei de Judá. Exatamente. E para qualquer pessoa que conhece o roteiro bíblico, essa atitude soa uns alarmes imediatos na cabeça. Lembra muito o rei Acabe, não é? Sim, anos antes, o perverso rei Acabe usou a mesmíssima tática. Acabe se disfarçou numa batalha lá em Ramote-Gileade na tentativa fútil de escapar de uma profecia de morte. Então, quando a gente vê o rei reformador e justo adotar a tática idêntica de um rei ímpio, a gente percebe o quão profundamente Josias tinha caído na armadilha da carne. Pois é. Porque ele se disfarçou, sabe? O disfarce é a admissão inconsciente da vulnerabilidade. No fundo, talvez ele soubesse que estava pisando num campo minado. Que estava fora da cobertura e da proteção divinas, e tentou se camuflar dos olhos do exército egípcio, mas o princípio teológico é implacável. Um ser humano pode até enganar os olhos de milhares de soldados vestindo uma armadura anônima, mas é absolutamente impossível se camuflar da soberania de Deus. Impossível. E aí, no meio da fumaça, do caos e da violência de Megido, os arqueiros egípcios dispararam flechas contra as linhas inimigas, e uma daquelas flechas, sem mira específica, encontrou precisamente o corpo do rei disfarçado de Judá. Ele foi ferido mortalmente. Foi retirado do campo de batalha agonizando na carruagem dele e levado de volta a Jerusalém, onde morreu. O contraste é dilacerante, gente. Muito triste. Aquele líder que abriu as portas para o banquete da graça e financiou a restauração do templo, termina sua história sangrando até a morte num vale, abatido por flecheiros egípcios, simplesmente porque insistiu numa briga fútil. É o preço da obstinação. Então, o que tudo isso significa?
Como a gente organiza esse choque de realidades na nossa própria caminhada? Se conectarmos isso ao quadro geral da experiência de fé, a vida de Josias atua como uma sirene de alerta máxima, sabe? O perigo de não terminar bem. Exato. Começar a corrida muito bem não garante que a gente vai cruzar a linha de chegada em segurança. O profeta Jeremias compreendeu bem o tamanho dessa tragédia e compôs lamentações amargas por Josias. A mensagem é bem clara, né? Sim, de que um passado brilhante de realizações espirituais, doações generosas e dedicação fervorosa não cria uma imunidade diplomática contra as consequências da gente agir guiado pelo orgulho no presente. Nós nunca transcendemos a necessidade de sermos totalmente dependentes do Espírito Santo. Nossas escolhas diárias devem passar pelo filtro da humilde submissão, sobre o risco da gente desperdiçar nossos maiores avivamentos em planícies de batalhas desnecessárias. Um lembrete severo de que a consagração exige manutenção diária, né? Com certeza. E para sintetizar a riqueza destas lições e ancorar tudo que destrinchamos aqui de maneira prática, as nossas fontes delinearam uma conclusão estruturada. Tratam-se de diretrizes essenciais que nós precisamos absorver hoje. Vamos lá. Vamos explorar algumas aplicações espirituais baseadas nesse capítulo que fala sobre a celebração da Páscoa durante o reinado do rei Josias. 1. Obediência e reverência a Deus. Josias seguiu as instruções dadas por Deus para a celebração da Páscoa, demonstrando obediência e reverência. Isso nos ensina a importância de seguir os mandamentos divinos e respeitar as tradições espirituais que fortalecem nossa fé. 2. Liderança piedosa. Josias liderou o povo em um retorno à adoração verdadeira, mostrando como uma liderança centrada em Deus pode influenciar positivamente toda uma comunidade. Líderes espirituais devem guiar pelo exemplo, promovendo práticas que honrem a Deus. 3. Comunhão e unidade. A celebração da Páscoa reuniu o povo de Israel em adoração e comunhão. Isso nos lembra da importância de nos unirmos como comunidade de fé para celebrar nossas crenças comuns e fortalecer nossos laços espirituais. 4. Renovação espiritual. O capítulo destaca um período de renovação espiritual sob Josias, incentivando-nos a buscar momentos de renovação pessoal e comunitária através do arrependimento e da adoração sincera. 5. Memória e gratidão. A Páscoa era uma lembrança dos atos redentores de Deus no passado. Da mesma forma, devemos cultivar um espírito de gratidão pelas bênçãos recebidas e lembrar continuamente das ações poderosas de Deus em nossas vidas. Essas aplicações podem inspirar nosso crescimento espiritual e encorajar-nos a viver uma vida que reflita os princípios bíblicos. Claro. Aqui está uma oração inspirada em 2 Crônicas 35. Querido Deus, agradecemos por Tua palavra que nos guia e inspira. Assim como o rei Josias liderou com fidelidade e renovou a adoração verdadeira em Israel, pedimos que nos ajudes a viver em obediência e reverência a Ti. Que possamos unir nossos corações em comunhão, celebrando Teu amor e misericórdia. Renova nosso espírito e fortaleça nossa fé, para que possamos lembrar sempre de Tuas maravilhas e viver uma vida de gratidão e serviço. Em nome de Jesus, amém. Amém. E assim a gente encerra a nossa investigação de hoje. Deixamos um pensamento provocativo final para todo mundo. Quão vigilantes estão nos nossos corações hoje? É uma boa pergunta. O sucesso espiritual de ontem pode facilmente se transformar no disfarce do orgulho de amanhã. O perigo real não está apenas nos vales escuros, mas nas montanhas iluminadas, sabe? Onde o ar é rarefeito e a autoconfiança nos cega. Não corram em direção a campos de batalha para os quais o Espírito Santo jamais os convocou. Fica aqui o nosso encorajamento ativo para que vocês compartilhem essa análise, as reflexões e também essa oração com outras pessoas nas suas comunidades e grupos de amizade. Sempre tem alguém precisando, né? Com certeza. Há sempre alguém que, no silêncio, está prestes a vestir um disfarce impensado e iniciar uma guerra que não deveria lutar. Que essa mensagem possa ser um alerta de graça e proteção. Isso mesmo. Mantenha o foco diário no verdadeiro Cordeiro. Até o nosso próximo estudo detalhado.